Vamos lá, então, gente, hoje nós vamos continuar falando das linhas de trabalho. Lembrando, boa noite. Hoje nós vamos falar, então, sobre as linhas de caboclos. Eu falei até para vocês que seria, né, que é a primeira linha de trabalho, por quê? Porque é a primeira linha que surgiu. A Umbanda surgiu, né, com a comunicação do caboclo das 7 encruzilhadas. Então, é a primeira linha de trabalho que nós temos na Umbanda, com o caboclo das 7 encruzilhadas. Então, naquele dia 15 de novembro, eu já falei, né, no nosso último encontro, um garoto de 17 anos, que era o senhor Zélio de Moraes, deu a comunicação do caboclo das 7 encruzilhadas, e aí ele perguntou, por que vocês expulsam os humildes, né? Ele estava ali, gente, só para vocês entenderem o contexto, ele estava ali dentro de uma casa kardecista, de um centro espírita kardecista, uma fundação de Niterói, tá, lá no Rio de Janeiro, e aquilo era um ambiente já na década, já no começo do século, já era muito tradicional para o tempo de kardecismo que havia. Então, os kardecistas se estabeleceram. E o kardecismo, na verdade, ele se estabeleceu aqui no Brasil com muito mais força do que na própria Europa. O kardecismo não surgiu como religião na Europa, ele surgiu como religião no Brasil. Muito, em parte, pela atuação de Chico Xavier, que transformou o kardecismo no ambiente religioso. Se vocês, por exemplo, assistirem o filme de Kardec, tem um filme aí na Netflix, vocês têm acesso, Kardec ele nunca quis criar uma religião. O que ele quis era fazer um estudo científico sobre a mediunidade, a comunicação dos espíritos. Ele era um pesquisador, um cientista, né? Então, até os livros, pega o livro dos espíritos, é um livro de investigação científica para a parte espiritual, então é muito bacana. Então tinha um ar de muita seriedade, de sobriedade, né, naquilo tudo. Então, quando vem aquele espírito, eles perguntam, mas quem que é você? Qual que é o seu nome? Né? E ele fala, se quiser me dar um nome, eu me chamo Caboclo das 7 Encruzilhadas. E quando falar isso, gente, vocês imaginem na época, em 1908, o que era falar um caboclo? O que era um caboclo? Caboclo não é a palavra que a gente usa hoje. A Umbanda hoje incorporou o termo, né, o dizer caboclo, e a gente sabe o que significa. Mas na época, quem que era um caboclo? Olha no dicionário, o que é um caboclo? Caboclo é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, é um matuto. A gente estudava lá nas aulinhas de ciências a mescla entre as raças, o índio, o negro, com o branco, e tinha o caboclo, o cafuzo, o mestiço. Então, o caboclo era para denominar uma pessoa simples. Então, quem que ele diz? Quando ele fala, eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, ele está falando, eu sou um homem simples das 7 encruzilhadas. Ele não estava falando, ele não disse, eu sou um índio. Ele não disse, me chamo índio, senhor, índio das 7 encruzilhadas. Ele disse, eu sou um caboclo, ou seja, eu sou um homem simples, né? Ele não estava querendo, ele falou, já se colocou aqui, eu sou um homem simples, por que vocês estão expulsando os humildes? E aí, nesse contexto, gente, ele já traz junto a importância do anonimato dos espíritos. Para que você quer saber meu nome? Que eu acho que essa é muito o que os guias, quando começa muito a perguntar nome, mas por que você quer saber? Que diferença faz? E ele fala, não, sou, né, um caboclo das 7 encruzilhadas, se apresenta, e aí um dos médios fala, mas por que eu estou te vendo com vestes clericais? Com roupa, né, com a roupa de clerical, de padre, né, de sacerdote católico. Ele fala, o que você está vendo são reminiscências, são restos da minha última encarnação, em que fui Frei Gabriel de Malagrida, que era um frei importante, se vocês pesquisarem nos livros da história, tá? Que veio para o Brasil, foi um jesuíta aqui no Brasil, e atuou dentro da Inquisição, tá? Então, ele fala, eu fui, você está vendo um resto meu, mas hoje eu não escolho mais, eu não sou mais esse Malagrida. Então, isso demonstra o quê? Um espírito que tinha consciência
de que ele é um espírito reencarnante, quantas e quantas vidas. E ele escolheu, né, vir plasmado na forma de caboclo. E logo depois, aí muitos videntes puderam ver, aí sim, ele se plasmando, né, como o índio, com pena, com tanga de índio, né, com as vestes de índio. E ele veio para trazer essa nova religião, gente, porque era um espírito, assim, extremamente graduado. Vocês imaginam quem é um espírito que vem com a missão, a incumbência de colocar na Terra, porque uma coisa é a Umbanda que já estava sendo criada no plano espiritual, já havia todo um movimento no astral aqui aterrando a Umbanda, séculos antes. Quem lê, até falei para vocês, né, na outra semana, do livro do Cavaleiro da Estrela da Guia, ele conta muito antes da Umbanda, em torno aí de 1800, ele vai falando como era já a atuação dos índios e dos pretos velhos, aí sim, os escravos, como eles atuavam com as suas rezas, com as suas feitiçarias, com as suas mágicas, como eles atuavam já na Terra. Isso não era Umbanda ainda. Não tinha um formato, mas isso tudo já estava sendo preparado, já estava sendo trazido. Então, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas vem, ele fala, olha, da forma mais simples, né? Mais anônima, quem sou eu não importa, eu sou o caboclo. Até depois eu trouxe para vocês, eu vou ler, tá? A história, um pouco da história do Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele foi chefe da primeira tenda de Umbanda, e essa tenda de Umbanda tem até hoje, tem o Facebook da tenda Nossa Senhora da Piedade, até hoje, e mesmo depois do Zélio de Moraes desencarnar, tá? A sua neta trabalhou, a sua mulher trabalhou com o caboclo, não como guia, mas ele vem na casa ainda, ele dá sustentação para aquela primeira tenda, até hoje, assim como o pai Antônio. Então, olha que força que tem, é uma sustentação energética de uma casa que se tornou princípio, ponto de força de uma religião toda, que se expandiu hoje, graças a Deus, para o mundo inteiro. E aqui estamos nós. Então, isso é muito grande. Esse caboclo, que quando fala Caboclo das Sete Encruzilhadas, faz uma referência ao trono das Sete Encruzilhadas, que nós já explicamos já nas semanas anteriores, que eu falei que o trono das Sete Encruzilhadas é o trono sustentador da esquerda do trono planetário de Oxalá. Então, ele é praticamente o trono das Sete Encruzilhadas, o ponto assentado energético do planeta. Então, ele é um caboclo que carrega a energia deste tronco planetário, do planeta. Olha a dimensão disso. É muito bonito, né? Então, o caboclo, ele está relacionado, quando fala, né, nos caboclos, no mistério daí do caboclo, né, eles estão relacionando, geralmente, agora até para comparar com o que eu falei na semana passada. Se o preto velho é o ancião, né, é a idade avançada, é o velho, é a experiência, é a ancestralidade, o caboclo é o homem, é o adulto. E depois nós vamos falar das crianças. Então, nós temos as três figuras mais fortes, mais emblemáticas da Umbanda, como o ancião, o adulto e a criança, que são as três manifestações. Todo terreiro trabalha com, pelo menos, aí com uma dessas linhas, ou com as três, normalmente. Tá? E quem que é esse caboclo? Quem que é essa força desse índio? Ele está relacionado à imagem e à força de um homem forte, guerreiro, caçador. Tá? Mas, obviamente, como hoje nós estamos falando sobre linhas de trabalho, vocês sabem que os caboclos de Oxóssi, eles não são índios que desencarnaram e vieram aqui. Até uma coisa interessante, em alguns terreiros, em muitos terreiros, caboclo de Oxóssi não fala, porque, em tese, eles têm uma língua indígena que não é compreensível nos terreiros. Então, tem muito terreiro que caboclo não fala. Muito, muito, muito. Tá? Eu vim de um terreiro onde caboclo não falava.
Caboclo não falava, ele vinha, fazia limpeza, fazia desenvolvimento de médium, mas ele não falava. Os caboclos não conversavam. E aí, o que acontece? O caboclo com que eu trabalho, ele sempre foi extremamente quieto, sisudo, assim, ele fica e fica, e eu achei que ele não falasse, mas ele fala. E quando ele falou, foi a coisa mais bonita e emocionante, porque ele é, mesmo sisudo, assim, ele todo sério, tal, ele é engraçado, ele, sabe, tem umas tiradas, ele é muito firme, assim, sabe, não é docilidade, delicadeza, mas ele é muito firme, tal, mas ele é bem-humorado, e fala, tá? Só para fazer uma parte aqui, gente, para vocês entenderem, quando a gente pede as coisas, quando a gente, né, fala, os guias estão ajudando, até porque a gente começou, antes de gravar, começou a falar da pandemia, tá? No começo da pandemia, em março do ano passado, mais ou menos, eu confesso para vocês que eu fiquei muito paranoica, preocupada. Antes, quando, assim, eu me lembro que tinha, assim, sei lá, 20, 30 casos aqui em Arapongas, e eu te juro que eu fiquei, assim, muitas noites sem dormir, porque eu falei, vai todo mundo morrer. Porque é isso que eu estava vendo, a gente via na televisão, aí pessoas, eu conversei com um amigo meu dos Estados Unidos, ele ligou para mim e falou, nós vamos tudo morrer, porque lá ele estava em pânico, a gente aqui também em pânico, aquele pânico, e eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu lembro que eu pedi, eu falei assim, gente, vocês me dão uma luz aqui, meu povo. Falei para os guias, falei, gente, eu preciso de socorro, mas não é socorro, assim, ai, me livra porque eu sou mais bonito, porque eu sou um bandista. Não, mas vocês têm que, eu preciso saber entender o que está acontecendo, como agir. Eu estou com medo. E o medo estava me tirando sono. Medo, meu marido, a gente ficou muito desesperado. Era desespero, sabe? E aí, não sei se foi logo no outro dia, ou foi dali uns dias, quem veio para falar e para ajudar foi o caboclo. E justamente, gente, aí essa que é a lição maior do caboclo, tá? O caboclo, ele não veio dizer assim, vou te proteger, você não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. Não. Ele veio e falou assim, é um tempo difícil, é um tempo de cuidado. Como que você vai agir? Com cuidado. Você pega, enfia suas crias debaixo do braço, ele disse desse jeito, enfia suas crias debaixo do braço e leva tudo que os anciãos precisar, que era para cuidar dos meus pais. E cuida. E não é à toa. Aí ele sempre, o símbolo, aí é a simbologia da linha. Ele é a pantera negra, é o caboclo pantera negra. Você nunca pega uma pantera negra despercebida, porque ela está em tempo inteiro atento a tudo. E era assim que era para eu agir, para eu ficar atenta. Ele não disse que não vai acontecer nada. Ele falou, você vai agir com atenção e com cuidado. E aí o medo acabou. A partir daquele momento, lógico, você continua ficando preocupado, vendo as coisas ruins, mas foi assim, tirou aquele desespero de mim. E a partir de então, eu agi dessa forma, com cuidado. O caçador, Oxóssi é o caçador que ensina a caçar. Ele não vem te dar de mão beijada nada. Ele te ensina como você fazer. Oxóssi, a força de Oxóssi é a força expansora, é a força do conhecimento, expande. Ele te ensina, te dá o conhecimento para que você consiga caçar e conseguir as coisas com a sua própria mão. Tá? Então, é isso que a imagem de Oxóssi representa. É essa força, é esse vigor. Então, você não se acovarda. Tem uma doença, tem uma situação difícil, tem um problema. O que você faz? Você faz assim, assim, assim. Você cuida, você observa, você vai agir com coragem. Foi o que ele me pediu. Ele falou, você, sabe assim, deu um chacoalhão. Larga de ser pamonha, toma coragem. Você tem coragem, age com coragem. Ser corajoso não é ser idiota. Ser corajoso é você ter cuidado, observar, ter atenção, mas você não ter medo de enfrentar. E foi isso, aquele sentimento me dominou dali para frente em relação a toda essa situação, e foi isso que eu fiz. Cuido dos meus filhos não vão na escola até hoje, tá? Desde então, eles nunca mais pisaram na escola,
tá? E cuido dos meus pais. Pronto. E cuido de mim aqui, cuido das coisas. Como? Tudo que é possível, que a ciência, né, ensina pra gente, a gente vai e cuida. Isso é observar. Então, foi isso que o seu Pantera Negra veio, e ó, assim. E aquele sentimento, então, ele me protege, lógico que ele me ajuda, me protege. Com certeza, mas eles, mais do que isso, eles me ensinam como agir, como se comportar, direcionam. Essa é a flecha do caboclo, que é o símbolo maior do caboclo, é a direção. Ninguém vai caminhar por você, ninguém caminha por mim, mas eles te ensinam para onde ir. Mas não vai pisar, quem vai ter que pisar é o teu pé. Entende a diferença? Então, o índio, tá? Ele faz toda ele traz pra gente essa coragem, a força do caboclo. E aí, gente, um outro aspecto, assim como o preto velho tem todo um aspecto ancestral e cultural da representação de quem é um preto velho ali, nós temos a representação de quem é um caboclo ali. E aí nós vamos para uma parte dentro da Umbanda que é importantíssimo vocês, todos nós, falo vocês, sou eu junto, nós nos lembrarmos que é a conexão com a natureza. Quem que é o índio? Qual que é o símbolo do índio? O índio é o dono da terra, é quem estava aqui antes, é quem é dono realmente dessa terra, quem estava aqui nesse país antes de tudo acontecer, antes dos europeus chegarem. Era o índio, era ele que dominava aqui, era ele que cuidava da nossa terra. Então, o dono da terra, quando a Umbanda incorpora esse símbolo, ele está dizendo, olha, muitos índios sofreram, muitos índios foram mortos, foram escravizados, muitos índios foram vilipendiados, que eles foram desrespeitados na sua cultura, nas suas tradições, nas suas crenças, e tentaram enfiar a goela abaixo a religião de um europeu, não era deles. Então, ele está representando outra minoria. Então, eu tinha o escravo, o índio e a criança. Pensa isso em 1908, está dizendo, ó, aqui a gente aceita todo mundo. E isso é tão forte na Umbanda, gente, que até hoje, qual é a religião que aceita todo mundo? Qual é a religião que não discrimina ninguém? Mas as outras não discriminam. Claro que discriminam, gente. Fala para mim, qual que é a outra religião que aceita o homossexualismo da forma que a Umbanda aceita? Nenhuma. Então por isso que na Umbanda tem tanto homossexual? Sim, porque as outras religiões tratam isso como desvio de caráter, desvio de conduta. A Umbanda é a única que fala, a gente não se importa, a gente se importa com amor, com a caridade, né? Com o aprendizado, com a evolução. Quem você é, qual é a sua, como você atua sexualmente, isso não me importa, importa que você seja feliz. As outras religiões tratam isso como desvio, como coisa errada, como pecado, como precisa de tratamento. Eu estou falando de todas mesmo, tá, gente? Então, a Umbanda é a única que aceita todas as minorias. Incorpora isso nos seus pilares, do velho, do índio e da criança. As minorias que têm voz, as minorias que estão aqui para nos acolher. Então, você imagina o símbolo, é outro símbolo muito forte, tá? Então, todo esse sofrimento que os índios passaram, os pequeninos, né? Aqueles que eram considerados selvagens, porque o índio era considerado selvagem. Que selvagem é esse? É o selvagem que amava a natureza, que tinha a conexão mais pura e mais profunda com a natureza. E que a Umbanda teve que fazer, pegar uma corda e fazer assim, volta a humanidade para as origens naturais. Em vários livros do Rubens Saraceni, vocês vão começar a ler, vocês vão ver que essa frase é muito constante. Eles falam assim, ele fala, e vários espíritos falam, que quanto mais uma religião se afasta do natural, mais ela vai sendo distorcida. O que é o natural? É natural mesmo, é da natureza. Os elementos que a gente trabalha são os elementos da nossa existência, da nossa vida. Nós não podemos nos afastar dele na religião.
Então, o culto à natureza, a Umbanda vocês já ouviram essa expressão, a Umbanda é o culto à natureza. Os nossos orixás estão na natureza, tá? E a gente, essa consciência ecológica, que é uma coisa que parece moda, que parece... Não, isso tem que ser integrante nosso, umbandista. Porque onde é que está o meu ponto de força? Está na natureza. Então, eu tenho Xangô no trovão, eu tenho Iansã no raio, eu tenho Oxóssi nas matas, eu tenho Oxum na cachoeira. Tudo é ponto da natureza. Os campos de atuação, os campos de força energética dos orixás estão na natureza. Então, Oxóssi, como rei das matas, ele é a conexão maior com a mata, com a floresta, né? Então, ele traz essa consciência, um umbandista, ele tem que ser um ecologista naturalmente. Isso tem que ser decorrência, ele entende, compreende realmente o que é a Umbanda, ele naturalmente respeita a natureza. E isso, gente, é tão simples, que passa... E nós somos ensinados, né, às vezes, a ser mal educados com a natureza. E não é a natureza lá, não, tá? Num quarto árvore, sabe aquela história bem de criança mesmo. Mas só para vocês terem uma ideia, a Maria, eu não fico falando muito para ela de ecologia, de preservação, mas a gente fala de educação. E ela já se tocou que os orixás moram na natureza. Então, aí um dia eu falei para ela, né? Falei, filho, né? Falei, agora, como ela vai fazer 7 anos, eu falei, ó, na escolinha você pode escutar, né, online e tal, dependendo do que você falar. Quando você falar dos orixás, quando você falar, muitas pessoas não conhecem, podem falar coisas feias, coisas erradas, né, dos orixás, tome cuidado, tal. Fui explicando para proteger, gente, porque infelizmente o preconceito é grande, tá? A única coisa que ela falou, ela olhou, pensou, ela falou assim, ai, mamãe, eu tenho muita dó dessas pessoas que não conhecem os orixás, porque eu tenho muita dó que eles não sabem que eles estão na natureza. Imagina como é viver sem saber que tem uma mãe do amor para nos amar. Aí eu falei, tá bem protegida, ela tá bem ciente. Então, é a natureza, é a casa. É a casa energética de todas essas atuações. Então, isso a gente se reflete desde um pequeno ponto de fazer uma oferenda e deixar lá nesse ponto de oferenda. Primeiro, tem que ser socialmente adequado e ambientalmente adequado. Você não vai deixar resíduo, você não vai deixar lixo, né? Você não vai fazer esse tipo de coisa, por quê? Porque não é um respeito com a tua casa. O índio não deixava lixo na natureza. Ele vivia dela, né? Você não vai fazer uma oferenda como esses dias teve, até para fazer uma parte aqui, uma notícia, até o pessoal colocou no grupo. O pessoal foi fazer uma oferenda de herê num parque, deixou lá bolo, refrigerante, um monte de doce, num parque onde as crianças frequentam. Oh, meu Deus do céu! O que é isso? Isso é socialmente inadequado, porque o que custa para uma pessoa de má vontade deixar um bolo com veneno para as crianças comer? Então, você não pode, você vai fazer uma oferenda, você coloca num lugar adequado. Tem lugares em cidades maiores que tem até ponto de oferenda. Então, tem parques, tem lugares, no estado de São Paulo tem, na cidade de São Paulo tem vários em Brasília também tem lugares próprios para você ir lá fazer a sua oferenda. Tá? Então, isso tudo deve ser levado em consideração quando nós, umbandistas, vamos também fazer as nossas oferendas. Entende? Para não poluir, para não produzir lixo, para não desrespeitar o ponto de força natureza, que é o ponto de força nosso, tá? O texto é curtinho, tá? É só um trecho, na verdade, tá? Do cacique, né, de Seattle, que escreveu uma carta para a ONU, tá? Foi em 1850, e até hoje é considerada pela ONU a carta mais bonita que foi escrita. Tá? E essa carta, né, desse chefe, é um chefe, não vou lembrar do nome da tribo, mas é um índio norte-americano, tá?
E é muito bonita, talvez vocês já tenham visto na internet, é muito citada em congresso, em estudo, tá? Quem estuda direito ambiental, na parte, né, é muito famosa e é muito tocante. Então, eu vou ler só um trechinho, tá? Ele fala, talvez o branco não saiba, mas nós fazemos parte de uma mesma teia, a teia da vida. O mesmo Deus do branco é o meu Deus. A seiva que corre nas árvores é o sangue que corre nas minhas veias. O branco não sabe, mas ele, se ele quer a minha terra, ele precisa saber que o índio, quando morre, não abandona a terra. O índio continua aqui. E nós ensinamos aos nossos filhos o respeito à nossa terra. Você quer nossa terra? Então ensine aos seus filhos o respeito por essa terra, que você saberá que aquilo que faz a terra, que aquilo que você faz para a terra, você faz também pelo homem que vive na terra. Cuspa na terra e você está cuspindo em você mesmo. E essa, gente, esse trecho, né? O trecho é longo, é uma carta bem bonita, mas fala exatamente disso, da importância e que nós somos parte da natureza. A gente já falou já sobre os níveis energéticos, todas as formas. Então, se todos nós somos a mesma energia, é óbvio que a energia nossa e a da natureza, elas estão ali em ligação íntima e direta. E é por isso que quando a gente vai num ponto de força, nós sentimos a diferença de vibração. Você vai numa mata, é diferente. Não sei se todos aqui tiveram oportunidade de ir, mas você faz um trabalho. Vocês já devem ter, acho que eu não fui com vocês, mas vocês já foram com o Jesuel. Você vai fazer um trabalho de Oxóssi nas matas, a vibração é muito intensa, é muito bonita. Você sente toda aquela força, parece que você sente aquilo te invadindo, né? Então, é muito, muito, muito importante essa conexão energética e vibratória com a natureza, né? Além disso, a gente quando fala, né, no índio, a mesma postura que a gente tem em relação ao preto velho, a gente também tem que ter em relação ao índio, ao caboclo. Quando um caboclo entra, quando ele vem, quando ele incorpora, quando ele está em terra, gente, é a reverência máxima que nós temos que ter com aquele espírito, graduado, autorizado a vir ali atuar. E eu acho ingrato a atuação dos caboclos, justamente por não falarem muito, mesmo tendo muitos filhos de Oxóssi na casa, que essa casa eu sei que tem muitos filhos de Oxóssi, tá? Por não haver aquela conversa como tem com os pretos velhos, as pessoas parecem que não se afinizam, não que não se afinizam, mas sentem a vibração, mas não tem a mesma interação com os guias. Mas aquele caboclo que está ali, assim como um preto velho, é a máxima, é o respeito máximo que você tem. Então, você abaixa, você cruza o chão, você presta reverência àquela entidade que vem em terra, mesmo que ela não fale com você, porque ela está te limpando, ela está te cuidando, tá? Só para vocês terem uma ideia, todas as vezes, todas, que a preta velha vem, ela está acompanhada do caboclo. Todas as vezes. O caboclo vem junto com ela, mesmo não incorporando. Às vezes vê, eu não vejo, mas né, quem, o médium vê, meu marido vê, eu sinto que ele está junto, mas todas as vezes ele acompanha. É como se ele fosse o protetor e o tutor ali daquela, de todo o trabalho, ele está ali para fazer a guarda, a vigia. E a limpeza que os caboclos fazem é extremamente profunda. A pisada do caboclo, já tem aquele ponto? Ai, como é lindo a pisada do caboclo. Aquela pisada é para a limpeza da casa, não é uma dancinha, entende? Ele vai passando, aquilo vai limpando, aquilo, e ninguém fica na frente dele, não. E caboclo não conversa muito, porque ele vem, ó, e arranca e vai embora e leva tudo que tem de levar. E trabalham com cura também. As ervas sagradas são da Jurema. Quem que é a Jurema? O que é a Jurema? Onde fica a Jurema?
A Jurema é a referência que nós temos, é a mesma de Aruanda. É o céu, é Aruanda, tá? A Jurema é o céu natural, é aqui, é a natureza, é a energia celeste que está espalhada por tudo. Então, quando a gente fala das folhas da Jurema, são as folhas da natureza. As folhas, e todas elas são sagradas. Todas elas são sagradas. E o conhecimento do índio e o símbolo do caboclo vem com isso, ensinando a fazer um banho, uma defumação, uma limpeza com galho, com ramo, os elementos que eles se utilizam, do tabaco, né? O caboclo usa tabaco muito antes do homem branco, milenar, né? Então, tem toda essa utilização desses elementos. Então, o caboclo de Oxóssi, ele traz tudo isso num trabalho com uma intensidade, uma energia do homem. A cor, sabe assim, entenda a diferença do preto velho. Ele vem com aquela energia, com aquele vigor, com aquela vibração de um homem adulto, guerreiro, né? Então, o mistério dele de cacique, de caçador, de guerreiro, de pajé, de curandeiro, é o mistério do caboclo. É o mistério do conhecimento, conhecimento da cura, conhecimento da fé, conhecimento do amor, né? Então, é tudo isso que ele representa. Então, enquanto umbandistas, amar a natureza e tudo isso que ele representa deve ser não nossa obrigação, mas deve ser um reflexo daquilo que a gente entende pela Umbanda. Então, a mesma reverência com os pretos velhos é a reverência com os caboclos. E acreditem, gente, se tiver, caboclo fala, gente. O caboclo não é um índio, ele não estava. Nem todos os espíritos que estão ali são espíritos de indígenas, ou que têm contato, alguns nem tiveram contato com a cultura indígena. Mas eles trazem o mistério, porque eles foram ensinados, autorizados a atuar naquela linha. Entendem? E aí eles recebem e se graduam. Lembra que eu falei que tem escola de preto velho? Também tem a graduação para o espírito atuar como caboclo. Não é assim, morri, agora eu acho que eu vou querer ajudar e vou virar caboclo. Não, você passa por toda uma preparação até para saber manipular essas energias. Saber como aprisionar. Imagine que não deve ser tarefa fácil aprisionar energeticamente um outro espírito para retirar um obsessor de alguém para levar onde precisa. Então, o caboclo ele já vem com todo esse ensinamento, ele está graduado para isso. E agora, a gente falando mais específico sobre os aspectos mediúnicos, né, e doutrinários, uma outra coisa, eu já falei anteriormente também, mas lembrando que aqui a Umbanda, quando a proposta espiritual da Umbanda para a Terra foi acolher todos os seus ensinamentos ancestrais de todas as religiões e de culturas até extintas. Eu falei para vocês na semana passada, né? Então, olha, todo mundo que tiver conhecimento e puder ensinar, puder ajudar, vai atuar na Umbanda. A Umbanda não vai excluir ninguém. E quando eu falo não excluir ninguém, não exclui ninguém aqui no plano material e não exclui ninguém no plano espiritual. Você é um espírito de um índio que tem conhecimento de erva, de magia, então você atua na Umbanda. E esses conhecimentos vieram, e as falanges de caboclos foram se formando de acordo com a atuação e o grau daqueles falangeiros iniciáticos, tá? Então, eles foram trazendo. Então, não vai excluir hindu, eu não vou excluir egípcio, eu não vou excluir grego, eu não vou excluir baiano, eu não vou excluir marinheiro, eu não vou excluir ninguém que tenha conhecimento e que possa atuar em prol da humanidade. Não faz isso no astral, não faz isso na terra. Entende? Não é que é para sambar, para vir aqui todo mundo pode sambar e pisar à vontade, mas todos podem, aqueles que estiverem de boa vontade podem atuar, tanto espiritual quanto material. Por isso que eu dou na exclusão. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que o termo caboclo na Umbanda, ele é utilizado para todos aqueles que atuam do lado positivo dos orixás. Então, eu tenho caboclo de Ançã, eu tenho caboclo de Ogum, eu tenho caboclo de Xangô, todos são caboclos. Isso para mim era uma coisa também que eu falava assim,
Porque caboclo, para mim, era só de Oxóssi. Por quê? Porque Oxóssi que é das matas, ele que é índio. Então, era só caboclo, era só de Oxóssi. Mas não é. O termo caboclo é para designar todos aqueles que atuam nos aspectos positivos dos orixás. Então, tem caboclos de todos os orixás. Caboclo de Oxalá. Seu pena branca é o caboclo de Oxalá e de Oxóssi. A pena, que representa o conhecimento, que é de Oxóssi, e o branco, que é de Oxalá. Entende? Então, eu tenho caboclo das matas, é o caboclo, né, do Padrinho Jesuel, é o caboclo de Oxóssi. Talvez puro, né? Mas você tem, por exemplo, caboclo pena roxa, eu tenho um caboclo de Oxóssi e de Omulu. Entendem? De acordo com o nome do caboclo, eu vou interpretar a atuação. Então, tem muitos, tem o Tupinambá, se eu não me engano, que não vou lembrar da tradução certinho, no livro tem, tá? Vocês deem uma olhadinha. Acho que até que no material que eu passei para vocês, deve ter alguma coisa sobre isso. Mas se você pegar um nome indígena e traduzir, então vai dar, o caboclo Tupinambá. Tupinambá, se eu não me engano, é pedra dura. Então, a pedra é de Xangô e a dureza, né, que é uma coisa dura, ao ferro, é de Ogum. Então, você vai sempre colocando junto com o nome a atuação da linha. Então, você pega o caboclo Pantera Negra, ele é um caboclo, todo caboclo que falar alguma coisa negra é de Omulu. Então, o caboclo Arranca-Toco é um caboclo de Oxóssi, e o toco, a madeira dura, tá? Tudo que é submerso, que é a raiz, é de Obá. Lembra que eu falei que Oxóssi e Obá. Então, arranca-toco é um caboclo também que atua na força de Obá. Então, eu tenho todas essas relações, as identificações do nome do caboclo com a vibração, a linha que ele atua. E todas elas são maravilhosas e todas elas têm a sua função, o seu mistério. Quando eu falo mistério, cada um tem a sua forma de atuação, tá? Eu falei também, eu coloquei aqui para vocês, eu não costumo, tá, colocar, mas eu achei interessante, eu percebi que isso estava faltando, que eu sei que vocês gostam muito, às vezes, de aspectos mais práticos, mais palpáveis, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, no material, algumas das características da força da força dos caboclos, tá? Da força dos caboclos de Oxóssi. Então, aqui, a cor, que é o verde, tá? Lembrando, gente, que em alguns terreiros, um detalhe ou outro pode variar. Tá errado? Não, não tem errado, tá? Não tem certo ou tem errado. Existem coisas que são predominantes. Tem um livro de Rubens Saraceni que fala da magia das ervas. E nesse livro ele fala, inclusive, que nenhuma erva, nenhuma folha é de uma cor só. Predomina o verde. Né? Mas você tem cores das mais variadas. Então, você tem o tronco de uma cor, a folha de outra. Então, você tem o mistério das cores, ele não é absoluto. Né? Mas a cor predominante de Oxóssi é o verde. Tá? Então, a guia de Oxóssi, também o verde. Ah, mas tem guia de Oxóssi que tem... Ah, o meu guia pediu para colocar um elemento tal. Você coloca, pediu para colocar uma pedra, pediu para colocar uma semente, né? Então, isso vai variar de acordo com o que o guia precisa da sua atuação, ele vai pedir qual a guia que ele precisa, se ele precisa de guia, se ele precisa de alguma coisa, ele vai falar. Ele vai se manifestar. E se ele não falar, é porque ele não precisa mais do que ele já tem para atuar. E, gente, uma outra coisa. É muito comum, tá? Ai, o caboclo, quanto mais esparafatoso faz, quanto mais... Olha, eu não vou nem falar para vocês, já vi, assim, uns caboclos que parecia de Sapucaí, lá do Sambódromo. As plumas que pareciam trem que, Nossa Senhora da Badia, esse caboclo é poderoso. Não, gente, não é assim. Isso é o médium querendo aparecer. Pode ter? Pode ter. Mas é necessário? Não, não é. Possivelmente, gente, pensa bem, gente, esse espírito, ele tem domínio mágico e energético. Que espírito é esse que precisa de uma quantidade de
plume, de roupa, de cocar, de não sei o quê. Lógico que não precisa. Isso não tem lógica. Entende? Então, o caboclo, ele é para ser simples. Ele tem um domínio mágico e energético das coisas. Ele não precisa de adereço. Um ou outro elemento natural, ou às vezes até um elemento simbólico. Então, por exemplo, eu preciso de um arco e flecha que possivelmente o guia vai imantar esse arco e flecha com a energia dele para aquilo ser um elemento de proteção do médium, proteção da casa, tá? Isso é muito comum. Mas precisa, todo mundo tem. Imagina se aparecesse aqui todos os guias incorporados com aqueles arco e flecha daquele tamanho. Nossa Senhora, não ia ter terreiro que ia caber tudo aquilo. Então, não precisa nada disso. A maioria dos caboclos precisa lá um charuto, às vezes cigarro, às vezes nem isso, né? Às vezes nem o vinho branco, até para continuar, o vinho branco, que é a bebida tradicional deles, mas pode ser outro, tá? Não, tem guia que ele vai escolher, vai falar para você os elementos que ele precisa. Mas normalmente não precisa de nada, tá? Então, as ervas. Depois a gente vai chegar nas ervas também, tá, gente? Eu tô me preparando, acho que eu ia começar agora o curso de ervas, mas é muita coisa, minha cabeça vai dar nó. Então, eu vou deixar para outra temporada, mas tem um curso só de ervas, tá? Que a gente precisa estudar. Minha preta velha pediu muito para que eu estudasse ervas, porque eu não tenho nada. Ela falou, você não sabe nem o nome das ervas. Você precisa ter noção, você precisa aqui, ó, na tua cabeça, você precisa ter um pouco de noção, porque para ela poder passar os nomes. Você não tem, às vezes vem aqueles desenhos na minha cabeça, assim, porque ela não tem nome de erva, e ela vai falando, às vezes, com dificuldade, tá? Então, quais são as ervas de caboclo? Alecrim, guiné, a espinheira santa, jurema, mangueira também, tem um monte, a samambaia de caboclo, acho que tá até aqui. Não tá aqui, tá, gente? Mas é a samambaia de caboclo, que é aquela samambaia que vocês tomam banho, tá? Só para falar uma curiosidade, eu descobri na minha mãe veio um vaso, não sei de onde, e veio com a jurema. Jurema é uma planta, jurema preta. É aquela planta que você passava o dedinho assim, ó, a planta dormia, sabe que as folhas fecham, parece que dorme, tá? Aquela é a jurema preta, é uma planta sagrada. Já antes da Umbanda já tem os juremeiros, as mesas da Jurema, que já recebi inclusive Zé Pilintra, tá? Então, antes da Umbanda oficialmente iniciar, tá? Ainda, né, o símbolo do arco e flecha, porque é o caminho, é a direção, é a busca do conhecimento, tá? Ponto de força, as matas, né? Flores, frutas, muitas, sempre quando você faz uma oferenda para Oxóssi, frutas, abóbora, é muito comum, milho, que é símbolo mais de índio do que o milho, né? Era associado, tem as lendas bonitas dos índios, né? Sobre o milho, o guaraná. Então, a abóbora, o milho, são sempre oferendas para Oxóssi, quando for fazer, né? E isso não polui, né? São todas ali se integram ao meio ambiente. Então, uma vela com uma abóbora, mel é uma oferenda, um copo d'água já é uma oferenda muito bonita para Oxóssi. Não precisa muito mais do que isso, né? Tem também as pedras, eu fui colocando aqui, tá? Os campos de atuação, a saudação, né? Então, data comemorativa. Por que nós comemoramos a festa de Oxóssi no dia 20 de janeiro? Que é o dia de São Sebastião. Então, e o sincretismo? Nós não somos católicos. Não, nós não somos. Mas nós não excluímos a força do santo católico dentro da nossa religião. Ele não é o santo da Umbanda, mas São Sebastião é um grandíssimo representante da força de Oxóssi em terra. Oxóssi é uma vibração. São Sebastião foi um dos seus grandes representantes, conhecido pela sua obra, pela sua atuação. Entende? Nossa Senhora não é Oxum, mas foi uma das grandes representantes atuantes da força de Oxum na Terra. E assim com todos os outros. Então, não entendam com maus olhos o sincretismo,
Então, tem terreiro que é muito radical. Ah, não pode ter santo. Santo não pode, porque isso é coisa de católico. Então, a gente não precisa excluir. Nós respeitamos, né? Nós respeitamos, inclusive a gente pega as partes boas. Eu acho extremamente positivo, porque a Umbanda vai pegando todas as coisas boas das outras religiões e vai incorporando, não tem problema. Nós não perdemos nossa identidade por causa disso, né? Aí eu coloquei para vocês as atribuições, né? Oxóssi é o caçador por excelência, né? É o que busca, quando fala em caçador, é que busca o conhecimento e o desenvolvimento espiritual. Então, sempre que vocês quiserem buscar, expandir, é para Oxóssi, é com Oxóssi que vocês se conectam para buscar essa expansão. Não é só sobre o conhecimento que a gente tem aqui de estudar, mas de qualquer tipo de conhecimento. Conhecimento do amor, conhecimento da justiça, conhecimento da fé. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Estão estudando? Estudar é o quê? Buscar conhecimento. Buscando conhecimento da fé. Vocês que estão estudando, que gostam de estudar, que buscam o estudo, estão naturalmente amparados por Oxóssi. Entende? Todo aquele que é curioso, que gosta de aprender, ele está naturalmente, sendo filho de Oxóssi ou não, ele está regido, ele está amparado, porque é Oxóssi que ampara esse tipo de atuação, que é a busca do conhecimento, tá? Então, Oxóssi, a força de Oxóssi, ou a linha dos caboclos, é a linha de ciência e doutrina, traz o alimento da fé e o saber para os espíritos fragilizados, né? É aquele que dá a fartura, é aquele que traz a cura por intermédio das plantas, né? As folhas sagradas da Jurema, e é deles que emana o sentimento de força para lutar e para vencer em qualquer situação. Eu falei, ensinar a caçar, atuar como um caçador. Presta atenção. Os filhos de Oxóssi normalmente são pessoas muito observadoras. Eles observam como um caçador. Como o caçador atua? Ele observa, caça, espera com paciência para poder atuar. E isso tem muito nos filhos de Oxóssi, né? Então, vocês conseguem enxergar em si as características daquele orixá, as características daquela vibração de expandir, de buscar as coisas. O caçador, ele busca, ele não fica sentado esperando, ele busca, ele vai atrás, né? Então, quando a gente pede a atuação dessa linha na nossa vida, na nossa casa, é sempre para a força do homem adulto, desse caçador valente. Lembra do exemplo que eu falei da pandemia? Ele não vem aqui para dizer, minha filha, tá tudo bem, você vai ficar bem. Não. Ele vai, se acalma, tenha coragem, haja com atenção, seja uma caçadora. E aí ele fala, ninguém pega uma pantera negra de surpresa, porque ela está sempre atenta. Então você está sempre atento, sem pânico. Medo é natural do ser humano, mas o caçador, ele sabe como enfrentar. É esse sentimento que os caboclos nos passam, nos amparam. E a limpeza deles, gente, é muito, muito... não que as outras não sejam, mas a deles, a limpeza dos caboclos, ela é incisiva, ela vem, retira, da mesma que eles vão lá e afasta tudo. É muito incisiva a atuação deles, né? Então, quando tem aquela a passada dos caboclos, só deles passarem ali, girarem dentro da casa, dentro do terreiro, aquilo já faz uma limpeza gigantesca. Quando eles vêm, às vezes giram uma pessoa, ou passam, né, uma erva, alguma coisa, aquilo é a limpeza que a pessoa estava precisando, uma limpeza incisiva. E eles falam, tá? Não criem com os seus guias certos, aí são crendices, tá? Por que eu falo crendice? Pode ser que, eu recebo um caboclo que ele não fala. Sim, beleza. A atuação dele não vai ser menor do que de nenhum outro, porque o campo deles é mágico. Agora, meu caboclo fala. Às vezes com dificuldade, mas fala.
Então, se for preciso, quando for, até se estivermos mais à vontade nas gírias, o caboclo pode falar, pode se manifestar. Prestem atenção no que ele quer falar com vocês. Tudo isso que o caboclo diz para mim, ele diz para vocês. Ouçam os seus caboclos. Prestem atenção como eles falam com vocês. E aí, gente, cada um tem uma forma. Tem gente que tem uma intuição melhor em sonho. Tem gente que tem uma melhor atuação ou consegue perceber mais essa atuação quando está desenvolvendo alguma atividade, está concentrado, né? Alguns ouvem, alguns veem. Cada tipo de mediunidade é único e é aquele que você precisa. Vamos colocar uma coisa na cabeça, gente. Você tem a arma que você precisa para viver, para se defender e para se desenvolver. Falo arma mesmo. Então, você tem o tipo de mediunidade que precisa. Todos nós. Nós temos exatamente na medida aquilo que a gente dá conta e que a gente precisa. Tá? Então, recolham toda essa energia dos caboclos para vocês. Nós tivemos aí, em janeiro, tivemos a comemoração, a festa foi muito bonita, foi muito, né, uma fartura mesmo, né, aquela fartura bonita, gostosa, sem, de integração mesmo, né, todas as flores, as frutas, as ervas, tá? E recomendo para vocês que leiam esse livro de novo, porque é do mesmo assunto. Como o livro fala de caboclo e de preto velho, muito, é o Cavaleiro da Estrela da Guia, tá? Já passei para alguns, passei o outro também, mas quem for terminando, só que são 3 livros, tá, gente? São 3 partes. Vão lendo devagarinho, devagarinho, vão escutando, tem audiobook. Vocês vão gostar muito, falar muito do índio e muito do preto velho. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, tá? Ixi, eu ia ler isso aqui, não acabou nem dando. Ó, eu vou mandar para vocês depois que esse texto aqui, ele fala sobre a história e descreve, é um médium que trabalhava com o Zélio, tá? Que ele fala do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Deixei para ler depois, acabou se estendendo aí no tempo. Vai ser muita coisa para hoje. Tá? Mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me perguntem. Nas próximas semanas, até alguns me perguntaram, a gente vai pouquinho, terminando essa parte das linhas, eu quero falar com vocês de algumas coisas um pouco mais, indo mais para a área da magia, tá? Quando a gente, porque assim, a magia é um assunto muito profundo e tem muitas etapas também. Então, tem a magia dos pontos riscados, a magia das ervas, a magia das pedras, a magia das velas, dos gênios, dos encantados. Então, tipos de magia diferentes, para a gente poder compreender um pouco melhor, tá? Enquanto isso, gente, fiquem na paz, fiquem em calma, né? Se eu puder estar com vocês no sábado, nos vemos no sábado, se não, vou continuar em pensamento aí, mas com certeza aí com breve retorno, tá? Para ir para a gente, mas eu vou ver, vou ver aqui como é que vai estar as coisas aqui em casa para eu poder ir no sábado, tá bom? Mas se não, qualquer dúvida que vocês tiverem, já me passa lá que eu respondo, que eu souber, e o que eu não souber, a gente sempre acha quem sabe, né? O que a gente não sabe, a gente tem que achar quem sabe. O importante é saber o caminho, tá bom? Fiquem com Deus, então, e um bom restinho aí de noite para todos, tá ok? Um abraço.